Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos para hoje uma homenagem a Divaldo Franco, que nos deixou no último dia 13 de maio, desencarnando e partindo para a pátria espiritual. O objetivo desse conteúdo hoje é falar sobre ele, Divaldo Pereira Franco, vida e obra. Então, como de praxe, nós temos aqui um roteiro em que nós vamos seguir 7 atos. Nos baseamos na obra de Valdo Franco, a trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos, da jornalista Ana Lande, e Joana e Jesus, uma história de amor, dos autores César Braga Said e o próprio Divaldo Pereira Franco. No primeiro ato, nós vamos tratar da infância de Divaldo e a eclosão de sua mediunidade. No segundo ato, a iniciação no Espiritismo. No terceiro, sua mentora Joana de Ângeles. No quarto, quem foi Joana de Ângeles? No quinto, o surgimento da Mansão do Caminho. O sexto, suas obras psicografadas. E o sétimo, seu legado e nossa gratidão. Como de praxe também, temos a frase inicial, em que nos baseamos, inclusive, de que essa frase consta nessa obra do Divaldo, ao qual já citamos. E assim diz: se um único homem avança um passo na vida espiritual, a humanidade inteira ganha com isso. Em sentido contrário, a regressão de um só faz o mundo inteiro dar um passo atrás. E essa frase é de Gandhi, ninguém mais, ninguém menos do que Mohandas Gandhi. No primeiro ato, nós vamos tratar da infância de Divaldo e a eclosão de sua mediunidade. Bom, o Divaldo ele nasceu em 5 de maio de 1927, na Feira de Santana. Ele foi o filho de Ana Alves Franco e o Francisco. Com 12 irmãos, ele foi o caçula, e só conheceu 7 desses 12 irmãos. A sua mediunidade já eclodiu na infância, e o seu pai repreendia como se fosse a obra do demônio, porque eles eram católicos e tinham esse comportamento e certo preconceito com a mediunidade. O seu pai Francisco desencarnou em 1966 nos braços de Divaldo na Mansão do Caminho. E a sua mãe, a Ana, veio a desencarnar aos 80 anos, em 1972, também na Mansão do Caminho com Divaldo, familiares e amigos. E um fato curioso que essa obra aqui da jornalista trata é que o desencarne da mãe de Divaldo, ela sempre perguntava para que Divaldo questionasse os espíritos para saber o dia de sua morte. E Divaldo conta, inclusive, em diversas palestras que ele já proferiu, de forma até engraçada, porque ele sempre redarguia sua mãe de que esse não era um assunto tão importante, que ela aguardasse o tempo preciso para que esses eventos naturais ocorressem. E num dado momento, uma segunda vez em que ela estava muito adoentada, ele questiona Divaldo, e Divaldo vai perguntar. E realmente houve ali um fato curioso, porque Divaldo retorna dizendo que havia chegado a hora dela. E ela se prepara com todos, né, e se despede. É um fato muito interessante. E, inclusive, essa obra ela serviu de base para o filme que foi lançado em 2019, de Valdo Franco, Um Mensageiro da Paz. Essa obra de 2015 é uma obra riquíssima, muitos detalhes da vida de Divaldo, e nos traz imensa alegria poder ter estudado essa obra e lido ela já há alguns anos. Num segundo momento, né, o Divaldo ele vai relatando aqui, através da jornalista Ana Lande, sobre um obsessor que o acompanhava, e o codinome que ele dava para esse obsessor era de Máscara. E aí ele revela nessa obra que eles viveram juntos no século XVII e eram conselheiros de Luís XIII. Então Divaldo ele descobre algumas irregularidades deste espírito que conviveu com ele nessa época e o leva à morte numa porta falsa, levando ao despenhadeiro. Então esse espírito ele acompanhava por séculos Divaldo. E aí o que acontece de curioso? Divaldo ele recebe uma criança na Mansão do Caminho, já posteriormente, anos depois. E essa
criança foi a mãe desse Máscara em vidas passadas. Então ele decide mudar de atitude dali em diante, após essa criança ser acolhida por Divaldo. E logo no fim desse capítulo é interessante que o Máscara, percebendo essa condição, mudando sua atitude, é revelado a Divaldo de que ele seria o filho da sua mãe novamente, em nova oportunidade reencarnatória. Então, logo na infância, Divaldo ele se forma na escola normal aos 16 anos. Ele não pôde estudar medicina, que era um dos seus objetivos, e ele se forma na escola normal. E um fato curioso, né, que na escola em que ele estava se dedicando a tentar lecionar, os seus colegas empurram ele no banco da escola e ele cai, né, e o professor ao qual estava fazendo a seleção desses possíveis candidatos a professores o acaba convidando para que ele se apresentasse, e Divaldo, mediunizado, ele acaba deixando a plateia ali de alunos e o próprio professor em estado de choque, porque o que ele havia dito ali havia impressionado aqueles colegas e o próprio professor. Então aqui, nesse breve preâmbulo aqui, é interessante que nesses detalhes, Divaldo já tinha, desde a sua infância, esse contato com o mundo espiritual, e ele tinha essa facilidade de proferir já, não somente pela sua habilidade, né, de estar fazendo a sua oratória, mas também de mediunizado proferir as suas exposições. Então a sua iniciação ao espiritismo, ela ocorre após a morte do irmão, que em choque no enterro, né, Divaldo fica 6 meses paralisado em cama. A sua irmã Clarice, ela busca ajuda de um médium em Feira de Santana. Essa médium é chamada de Ana Ribeiro Borges. Então, ela, após identificar, né, essa médium, que o espírito do irmão de Divaldo o estava obsidiando e preso a ele, ela conduziu o processo de desobsessão e orientou Divaldo a procurar uma casa espírita para estudo e para compreender melhor o que estava acontecendo com ele. Ele é autorizado pela mãe e Divaldo inicia seus estudos no Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, no ano de 1944. Então Divaldo muda-se para Salvador em 1945 e mora na casa dessa médium, a Ana Ribeiro Borges, que é a Nanã. E nesse primeiro emprego ele consegue como datilógrafo da Sul América. Só que nesse período, né, teve uma grave crise econômica por causa da Segunda Guerra, e a empresa faz uma demissão em massa. E Divaldo perde o emprego e fica desolado. Diante disso, ele tenta o suicídio no elevador Lacerda, e o espírito da sua irmã Nair, que havia se suicidado, lhe aparece e impede de ele tomar esse ato, levando a desmaiar. Então aí, a partir do momento que ele está em Salvador, ele conhece o Nilson de Souza Pereira, que passa a ser o seu braço direito, né, de Divaldo, no projeto da Mansão do Caminho. O Nilson, ele foi oficial da Marinha, trabalhou como bancário também na agência de Correios, mas o seu objetivo principal foi ser o braço direito do Divaldo nesse projeto da Mansão do Caminho. Quem foi a mentora Joana de Ângeles? Bom, Divaldo teve seu primeiro contato com a Joana de Ângeles em 1945, que a princípio se identificou como um espírito amigo. A Joana, ela assina as mensagens à paciência, que está no capítulo 9 do item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e outra mensagem que é dar-se àquele que tem, no capítulo 18, do item 15, também do Evangelho segundo o Espiritismo. Ambas ela assina como um espírito amigo. E o que é curioso nessa biografia do Divaldo é que a Joana, ela se apresenta da mesma forma que ela assina as mensagens ao qual ela foi convidada a participar da pleia de espíritos que fizeram parte da codificação junto com Allan Kardec. Então, é muito interessante que até mesmo nessa identificação inicial, que ela não diz o seu nome inicialmente, Divaldo ele já tem alguns encontros com Chico Xavier. E ele chega num desses encontros com Chico Xavier e pergunta a ele se ele conhecia o espírito. E ele
disse a Divaldo que a conhecia, mas que não estava autorizado de lhe dizer quem era. Porém, posteriormente, a própria Joana se identifica. E aí ela dá o nome a Divaldo e Divaldo fica até mesmo um pouco entristecido, porque ele imaginava que fosse um nome suntuoso. Mas vamos ver mais adiante que a Joana de Ângeles tem uma vivência espiritual e uma bagagem enorme. Então, quem foi Joana de Ângeles? Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, numa encarnação do primeiro século, era cristã e convertida ao cristianismo. Citada ali nos evangelhos, ela acompanhou Jesus e esteve ali martirizada no ano de 68. Tá? Ela foi queimada junto do seu filho e que não negou a fé cristã. Ela foi à fogueira e manteve-se firme na sua fé. Depois houve uma encarnação no século XIII como Clara de Assis, que foi uma freira que viveu em Assis, na Itália. Aos pés ali de Francisco de Assis, ela esteve fundando a Ordem das Clarissas. Depois, no século XVII, como Juana Inês de la Cruz, que é uma poetisa e freira que viveu no México. E seus escritos, seus estudos são profundos acerca do Evangelho de Jesus. E na sua última encarnação, como a Joana Angélica de Jesus do século XVIII e do século XIX, que ela viveu ali em Salvador, na Bahia, já se preparando para a sua missão, que seria vir como Joana de Ângeles e auxiliar Divaldo no processo de implementação e divulgação da doutrina espírita no Brasil. Um fato curioso é que da Joana Angélica de Jesus, ela desencarna aos 60 anos num ataque que o convento sofre dos portugueses. Ela protege as freiras e ela é martirizada, trespassada por uma baioneta de um soldado português. Então ela acaba sendo vítima, mas retardando a invasão para que não houvesse ali um dano maior às freiras que estavam sob sua tutela. O surgimento da Mansão do Caminho, ela aconteceu em 15 de agosto de 1952, na vida de Divaldo, em Salvador, né? E essa primeira sede, ela foi arrematada num leilão, era conhecida como o Casarão do Silva, que foi adquirido, né, por Divaldo em 1950 através do empréstimo do engenheiro José Nunes de Matos Filho. Então, o próprio espírito do pai orientou Divaldo de como fazer com que o seu próprio filho, Matos Filho, lhe emprestasse a quantia de 530 mil cruzeiros para arrematar o imóvel. Então, um fato curioso que quando, na segunda oportunidade que esse espírito interfere para que Divaldo procure o seu filho ainda encarnado, ele vem a dizer a Divaldo que o seu filho havia recebido uma quantia de um serviço prestado no sul do estado. E quando eles foram ao Banco do Brasil ali verificar se essa quantia estava realmente depositada, eles atestaram que estava. E foi aí então que o Matos Filho empresta esse dinheiro, essa quantia, e eles arrematam essa sede inicial da Mansão do Caminho. Demorou alguns anos, algum período para que fosse fundado, porque os Silva não saíram do casarão imediatamente, após arremate do leilão. Então aconteceu que a espiritualidade ali acabou interferindo, fazendo com que a própria família que estava ali, ela tivesse ali um certo receio de permanecer devido a ruídos que eles escutavam nesse casarão. Então, quais são as obras psicografadas por Divaldo? Nós trouxemos apenas algumas das mais de 250 obras psicografadas por espíritos diversos, tais como João de Ângeles, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo e dentre outros, né? Aqui nós temos aqui no canto esquerdo que é a transição planetária, que são uma quadrilogia que já foi objeto de nosso estudo, sobre o processo de transição planetária que o espírito Manuel Filomeno de Miranda contribuiu desde 2004, enquanto houve os tsunamis na Ásia, que ali já deu um start e um input inicial
para esse desencarne coletivo, esse resgate coletivo, e dali em diante houveram algumas narrativas em que nós iremos trazer posteriormente aqui para o canal uma análise dessa série que é bastante interessante. Tem uma obra ainda de Joana de Ângeles, que é O Mundo Regenerado, que também compõe ali essa quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, muito interessante. Essa obra do meio, que é o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que são 8 obras dedicadas à prática e ao estudo da mediunidade. Também é objeto de nosso estudo, porém, como há 6 anos praticamos aí a participação em reuniões mediúnicas, essas obras são fundamentais para a orientação e a prática segura da mediunidade. E uma outra série também que nós temos como objeto de estudo, que é a série psicológica de Joana de Ângeles, que são os 16 volumes, que faz uma análise psicanalítica, né, através da psicologia analítica de Jung, e também com alguns outros pensadores, como Freud e diversos outros, acerca da visão psicológica e aprofundada do Evangelho de Jesus. Então aqui é uma obra singular, uma série profunda, objeto de estudo já de alguns anos, em grupo, ao qual iremos trazer posteriormente também, assim como essas outras duas séries, estudos em relação a essa série. E, por fim, o nosso desfecho aqui foi apenas rápido, apenas como informativo e efeito de gratidão do Divaldo e na divulgação da doutrina espírita e no crescimento que foi esse projeto da Mansão do Caminho na região periférica ali de Salvador, na Bahia. Então eles atendem cerca de 5.000 pessoas diariamente na Mansão do Caminho, com mais de 250 obras psicografadas, com conferências pelo Brasil e pelo mundo inteiro divulgando o Espiritismo. Nossa eterna gratidão. O Divaldo teve um papel fundamental, assim como Chico Xavier, e a sua habilidade na divulgação, na sua oratória impecável. Ele foi assim um mensageiro da paz realmente, um divulgador da doutrina que merece toda a nossa gratidão. Então, segue o nosso site, as nossas redes sociais. Agradecemos vocês a esse novo formato aqui, né, de biografia, em que nós trouxemos aqui a vida de Divaldo de uma forma bem resumida, para que vocês tivessem conhecimento, e sugerimos essas duas obras para que vocês possam conhecer a vida de Divaldo, não tão somente do Divaldo, mas como do Nilson e diversas outras personalidades que fizeram parte desse grande projeto da Mansão do Caminho, nessa colaboração dessas 250 obras ou mais até, que tem uma longa estrada para a compreensão da humanidade acerca do Evangelho de Jesus e da prática da doutrina espírita, sob um olhar muito profundo acerca do Espiritismo. Se você gostou desse conteúdo, vocês podem se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir e compartilhar nas redes sociais. E nosso até breve, um forte abraço e até o próximo conteúdo.